Olá, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo para mudar completamente o jeito de encarar o famoso TCC, principalmente na área de tecnologia. Já pensou se aquele trabalho de final de curso, em vez de ser só um monte de papel, virasse o primeiro protótipo de algo realmente incrível? Essa pergunta, né, ela chega a dar um arrepio. A gente olha para a tela em branco, o prazo chegando, aquela lista de regras da faculdade. É uma situação bem comum. Mas olha, existe um caminho bem mais interessante para quem gosta de verdade de botar a mão na massa. É isso aí. Imagina só, em vez de passar meses só descrevendo um problema, que tal usar esse tempo para, de fato, criar a solução para ele? É exatamente essa a ideia que a gente vai explorar aqui. Como transformar uma obrigação acadêmica numa chance de inovar e construir de verdade. Ok, então vamos lá. O primeiro grande desafio que a gente encontra é o que eu gosto de chamar de muro acadêmico. Sabe aquela sensação de que o mundo da faculdade e o mundo real, da prática, não falam a mesma língua? É bem por aí. Pois é, a faculdade vem com toda uma estrutura formal. Problema, hipótese, metodologia, enquanto a vontade que a gente tem é de abrir a ideia, desenhar uma tela, montar um circuito, parece um conflito, né? E é isso que trava muita gente. Mas e se eu disser que não precisa ser assim? Antes de chegar na nossa solução mágica, a gente precisa entender o básico, o esqueleto de qualquer projeto de pesquisa. Conhecer as regras do jogo é o primeiro passo, até para a gente poder virar o jogo a nosso favor. No fundo, qualquer projeto de pesquisa, seja de que área for, se resume a responder estas 5 perguntinhas básicas. O que vai ser pesquisado? Por que isso é importante? Para que isso vai servir? Como vai ser feito e quando cada coisinha vai acontecer? Essa é a espinha dorsal de tudo. E essa estrutura toda se traduz nesse fluxo aqui. É o modelo clássico que a gente acha em qualquer manual de metodologia. Parece bem rígido, eu sei, mas vamos pensar nisso como se fosse o andaime que a gente precisa para construir um prédio. Primeiro a gente monta essa estrutura para depois deixar o projeto com a nossa cara. E se a gente simplificar aquele diagrama, chegamos nessas etapas, uma depois da outra. Parece tudo muito teórico, né? Formular, construir, determinar, mas é agora que a coisa fica boa. Como a gente consegue preencher essas caixinhas com código, com design, com desenvolvimento de verdade? A resposta tem nome, e é quase um superpoder: Design Science Research, ou DSR. É essa abordagem que consegue unir o rigor da faculdade com a nossa paixão por criar tecnologia. É a ponte que a gente precisava para atravessar aquele muro do começo. A grande sacada está aqui, na diferença de foco. A ciência mais tradicional, ela olha para o mundo como ele é e tenta explicar as coisas. Já a Design Science olha para o mundo, encontra um problema e o objetivo dela é criar algo novo para resolver esse problema. Ela não só descreve, ela age. Só bem familiar para quem desenvolve, né? Bom, e o coração da DSR é a criação de um artefato. Mas o que é um artefato? Pode ser um monte de coisa. Um software, um framework, um novo algoritmo, um modelo de dados, até um protótipo de hardware. Basicamente, é a sua criação. É a solução palpável para um problema. E essa frase aqui é um alívio, principalmente para quem é perfeccionista. A DSR não está buscando a solução perfeita, a melhor de todas, mas sim uma solução adequada, uma solução que funcione e resolva o problema de um jeito bom o suficiente. Ou seja, o importante é que funcione e que ajude de verdade. Certo. Agora que a gente já conhece as peças do jogo, a estrutura da faculdade e o superpoder da DSR, chegou a hora de montar esse quebra-cabeça. Como uma coisa se encaixa na outra na prática? A pergunta de US$ 1 milhão é essa: como pegar aqueles capítulos padrão de um TCC, introdução, referencial teórico, metodologia, e rechear eles com o processo de criar um artefato de tecnologia? E olha só, essa tabela é um mapa do tesouro. É aqui que tudo se conecta. Repara só, a problematização do TCC é, na verdade, a fase de conscientização do problema da DSR. É aqui que se identifica uma dor real que a tecnologia pode curar. O referencial teórico, em vez de ser só citar autores, vira uma investigação das tecnologias que já existem, como se fosse uma fase de sugestão de projeto. Aí vem a parte boa. A metodologia é o desenvolvimento, é onde a gente projeta e constrói o nosso artefato. E análise de resultados vira a avaliação, testar o que foi criado, ver se funciona, pegar feedback. Por fim, as conclusões do trabalho são o momento de mostrar o valor da sua criação. Viu só? Tudo se encaixa perfeitamente. É claro que para ser uma pesquisa de verdade, a DSR tem umas regrinhas.
O artefato tem que ter um propósito claro, o problema tem que ser importante e a avaliação tem que ser séria. O mais importante aqui é documentar todo o processo de construção, o que deu certo e o que deu errado, e saber comunicar bem os resultados. É isso que transforma um projeto de garagem numa pesquisa de verdade. Então, no final das contas, o que a gente ganha com tudo isso? Olha, é muito mais do que só uma nota boa no histórico. É sobre criar algo de valor, tanto para o aprendizado quanto para a carreira. A beleza toda dessa abordagem é que ela gera algo útil, sabe? Diferente de um trabalho só na teoria, que pode acabar esquecido numa gaveta ou numa pasta do computador, o resultado de um projeto de DSR tem vida própria. Aquele seu artefato, o software, o protótipo, ele se torna a melhor peça do seu portfólio. Pode ser a sementinha de uma futura startup. Pode virar uma solução que uma empresa real queira usar. E, no mínimo do mínimo, é uma prova concreta da sua capacidade de resolver problemas do começo ao fim. E com isso, a pergunta muda. Não é mais sobre o que eu vou escrever, mas sim o que eu vou construir. Então fica a reflexão. Que problema aí no mundo te incomoda? Que processo poderia ser melhor? O TCC pode ser o seu primeiro passo. A grande questão agora é: qual problema do mundo real o seu artefato vai começar a resolver?